hoje temos o João Botelho, que está a desenvolver a sua longa carreira cinematográfica. Carreiras são autocarros. Exato, mas desde os anos 70, que tirou primeiro o curso da área de Engenharia Mecânica, depois o Conservatório de Cinema, e a partir daí foi fazendo sempre filmes com regularidade e até hoje. Tem diversos títulos, desde Conversa Acabada, o filme do Desassossego, A Corte do Norte, etc, e a última obra, que são Os Maias, a adaptação do Eça de Queiroz, uma versão a partir do Eça de Queiroz, os episódios da vida romântica. E aquilo que eu te queria perguntar primeiro, João, era a partir desta enorme obra do Eça, quais foram os teus princípios de escolha no meio de tudo aquilo, porque mesmo assim tiveste que optar? Sim. Como sabem, antes deste filme, eu fiz um filme chamado O Filme do Desassossego, a partir do Bernardo Soares Fernando Pessoa. Para mim, se calhar, é o maior romance do século XX em Portugal. Mas é um romance sobre uma língua, em que o ator principal não é ninguém a não ser a língua portuguesa. Aliás, lá está uma frase fantástica, que a minha pátria é a língua portuguesa, que o Eduardo Lourenço diz que é a maior invenção dos portugueses desde as descobertas. E pronto, é uma história de apanhar a linguagem portuguesa, a língua portuguesa como uma identificação de um povo. E depois a seguir a isso, assim, o que é que eu posso fazer a coisa? Queimou Os Maias à frente. Os Maias é o romance, se calhar, o Eça fez romances prodigiosos, fez obras notáveis, tem uma escrita maravilhosa, mas Os Maias é uma ideia de Portugal, é uma ideia do romance de Portugal. É um romance infinito, tem 700 e tal páginas, atravessa umas gerações, se bem que a primeira parte dos Maias, aliás, a primeira violação que eu fiz foi arrebentar com flashback. Eu não gosto de flashbacks no cinema. E os Maias começam no outono de 1865, em outubro de 1865, e depois tem uma volta atrás e faz a origem da família Maia. O avô, o bisavô, o Caetano da Maia, o pai do Carlos da Maia, o Afonso, o filho, o avô, o bisavô, o avô, o pai e o Carlos da Maia. E fiz essa adaptação, tentando reduzir ao máximo esse preâmbulo. Aliás, no filme está preto e branco, por alguma razão. É uma história, isto é o passado, a partir daqui é passar cores e é o dito presente daquela altura, presente há 100 anos, 100 e tal. E, portanto, o mais difícil dos Maias foi o que é que se fica e o que é que se deita fora. Como não violar as camadas, como as sabulas que o Eça fez, as camadas que ele fez no romance. Tem tantas. Tem uma narrativa primária, tem uma camada psicológica, uma camada social, uma camada política, aquilo nunca mais acaba. E, portanto, como é que se pode fazer uma coisa dessas? E então, resolvi fazer uma coisa chamada Algumas Cenas dos Maias. Evidente, não os Maias da época, não os Maias do tempo do Eça de Queiroz, é os Maias do dia em que eu os filmei. A coisa mais difícil deste romance foi li muitas vezes, li 6 vezes seguidas. Agora corto, tiro, ponho, rapa, tiro e ponho. O que é que se cola, o que é que se deita fora, há cenas maravilhosas que eu deixei de fora. Mas era manter aquela estrutura da família, a estrutura da família Portugal, neste caso a família dos Maias, e manter os níveis todos. Um pequeno bocado do passado, a maior parte das cenas do presente do Carlos da Maia em Lisboa, e depois o epílogo também muito resumido, que no romance tem cerca de 80 páginas e eu resumi-o em 5 minutos. Mas tentar manter aquilo. O mais difícil foi cortar e colar. Eu não escrevi nada no romance, fiz algumas violações, mas são violações de ideias cinematográficas, mas não violações ao texto Eça. Não há nada escrito por mim ali. Agora, como se colar e manter um romance é uma coisa difícil. E, portanto, digo sempre que isto não são os Maias do Eça de Queiroz. São os meus Maias, é o meu ponto de vista sobre os Maias. É a minha escolha dos Maias. Porque são os Maias artificiais, com telões, como se fosse uma ópera, apesar de não ser um libreto, mas é organizado como um libreto de ópera. Antes de irmos à parte da artificialidade, que é aqui um ponto bastante importante, parece-me a mim,
Sobre, por exemplo, a questão dos diálogos. Tu reescreveste os diálogos, mantiveste os diálogos integralmente? Nada, cortei e colei. Alguns eram muito mais extensos, havia muitas reflexões e eu tentei cortar. Enquanto no Desassossego, por exemplo, a voz fora de campo é muito importante. Aqui começa muito importante e vai desaparecendo e ficando os diálogos. Porque há textos maravilhosos de descrições do Essa que mereciam a chamada voz fora de campo, voz off, e que foram completamente retiradas para dar privilégio aos diálogos. Os diálogos são todos do Essa de Queiroz, não escrevi uma linha, não escrevi uma... Tem lá uma brincadeira sobre a Maria Eduarda, que tem uma correção que diz que ela tem um bocadinho de sotaque. Porquê? Porque eu precisava que ela fosse brasileira, por causa da coprodução. Há coisas que eu tenho sempre um discurso, que é a felicidade, a capacidade de uma pessoa se adaptar às circunstâncias. E, por exemplo, como tinha uma coprodução com o Brasil, com uma história também dos telões, já os explico, mas tinha uma coprodução com o Brasil, eu tinha dinheiro do Brasil, então onde é que eu gastei? Numa atriz brasileira, porque o Essa permitia que ela fosse brasileira. Porque diz, há uma frase do Carlos Amaito, a senhora não é brasileira. Não, sou portuguesa, porque ela viveu 3 anos como brasileira em Paris e ela inventou um sotaque que também não é reconhecido no Brasil. Aliás, uma coisa muito estranha no Brasil, eles não percebem a oralidade portuguesa. Uma vez ganhei lá um prémio, fiz um discurso, não perceberam uma única palavra, só perceberam Glauber Rocha. Portanto, eles falam com vogais, nós falamos com consoantes e ela encontrou um sotaque muito engraçado, trabalhou quase 1 mês e tal com uma professora, para ter um bocadinho de francês, um bocadinho de português de Portugal, um bocadinho de português do Brasil, e portanto criou assim uma coisa estranha. Mas o Essa permitia que ela fosse brasileira, portanto gastei dinheiro nela, gastei dinheiro num ator brasileiro, que também está, que é o Castro Gomes, gastei no engenheiro do som, gastei na pós-produção, há uma versão brasileira em que a voz fora de campo é feita por um ator brasileiro, portanto, e o resto tem legendas no Brasil, senão eles não entendem, e portanto isso foi permitido, fiz essa violação. Como a história dos cenários, o decor, porque é assim, por um lado é uma questão económica, como é que se podia filmar o Chiado hoje, o Chiado do século XIX, do final do século XIX? Bem, tinha de tirar os carros, as placas de estacionamento, a parafernália que está à volta das lojas, tinha de tirar tudo, encher aquilo de terra, pôr carruagens. Portanto, de um lado a economia, do outro lado a arte. E a ideia foi, então vamos para o artifício, vamos meter telões aqui. O João Queiroz pintou-me uma Lisboa estranha, que é uma Lisboa... O João Queiroz é um grande pintor português, até aqui tinha pintado paisagens, só paisagens. É um mestre da paisagem portuguesa, é um grande pintor. E desafiei-o a pintar uma Lisboa meia degradada, porque já não é Lisboa nova do Marquês de Pombal, é uma Lisboa já cheia de carvão, de lixo, etc., em que as coisas estão mais ou menos... E ele pintou óleos de 8 metros por 3, de 6 metros por 4, de 2 por 1, consoante os tamanhos das ampliações. E depois ampliei-os para 40 metros de comprido, 12 de altura, quase ao tamanho real. Filmei-os num decor, num hangar em Azeitão. Num sítio muito difícil de filmar por causa do som, porque não tem isolamento. E, portanto, foi esta ideia de filmar o artifício que me interessava, para manter o texto do Essa forte e importante e prioritário em relação a todo o resto. Portanto, esta ideia de um cinema artificial, que é o que eu quero fazer, é um cinema em que mostrar a falsidade do cinema. Ninguém morre no cinema, ninguém vai à cama com ninguém no cinema, não sei, no porno, mesmo no porno não tenho dúvidas. E, portanto, é uma ideia de que aquilo é falso tudo. O que é verdade? É verdade o que se passa no ecrã, o texto do Essa de Queiroz, é verdade o que as pessoas sentem quando o ouvem ou quando veem as minhas imagens, quando veem a luz e as sombras, a composição, isso é verdade. Agora, aquilo é um artifício e eu quero dar isso como artifício. Sobre essa questão da artificialidade, percebe-se claramente, aliás, basta ver a tua obra, tu tens essa vontade de manter o artificial e de ser claro o que é artificial, etc., mesmo com uma tomada de posição. Aquilo que eu gostaria que me respondesses, que me iluminasses nesta matéria, tem a ver com o porquê. Ou seja, até que ponto é que essa necessidade ou essa vontade de manter o artificial é uma resistência a qualquer coisa ou não? Não sei se for aqui. Não é uma resistência, é uma dissidência. Uma pessoa quando resiste perde, quando faz ao lado ganha. Claro. Portanto, a ideia é de fazer coisas que, não é por ser original, não é por ser não sei o quê, mas é o cinema que eu gosto, o cinema não é uma coisa única.
o Godard nos anos 60 escreveu uma coisa, há 100 maneiras, 1000 maneiras de fazer filmes. O cinema americano é o dominante, mas há outras. E se eu, por exemplo, agora estou, há bocado brinquei com isso lá na aula, dizendo que estou a ver os filmes de Schroeder na Cinemateca. O Schroeder é ópera pura, é artifício absoluto, ninguém acredita em nada, mas chora-se. Quando alguém se apaixona, quando alguém finge que mata, quando alguém finge que se beija, porque há música e há artifício, é como na ópera. Na ópera, por exemplo, na ópera é o espetáculo para mim mais fantástico jamais inventado na face da Terra. Reúne uma data de outras artes, da música, da representação, dos decores, não sei o quê. E tu na ópera tens uma pessoa, pode ter uma mulher de 100 quilos, com 60 anos, e se ela cantar bem, representar bem, pode fazer uma adolescente de 16 e nós vamos às lágrimas. Portanto, o artifício é dado à cabeça. Portanto, eu no cinema que trabalho sempre mostrando o artifício. Mesmo quando fiz o Deus Português, que era uma coisa mais... Eu, por exemplo, filmei Lisboa toda como o contrário dos postais, a face atrás. Filmei o Cristo Rei por trás. Nunca ninguém filmou, filma-se pela frente. Filmei o Parque Eduardo VII por trás, nas colunas, Macito Porco. Filmei o Jardim Zoológico por trás, em sítios impossíveis. Ou seja, mostrar sempre o outro lado das coisas. Inquietar. O cinema nunca deve confortar. O cinema deve inquietar, criar inquietações às pessoas que estão a ver. Dar sempre uma espécie de falsidade e emoções ao mesmo tempo. É um tapete persa, que uma pessoa está, ai que lindo tapete, mas de repente quando a pessoa está a pisar, puxam. E a pessoa cai. Ou seja, dão um reboçado. E quando a pessoa está a comer o reboçado, diz, oh, estás a comer o reboçado. E, portanto, é esse tipo de atitude que eu gosto no cinema que eu faço. Desde o início, desde a Conversa Acabada. A Conversa Acabada, se calhar é o primeiro filme, o filme mais radical que eu fiz. Tinha 100 planos. Não tinha mais. Tinha 100 planos longos, fixos, em que a câmara se mexia pouco. Porque é uma escolha. Eu lembro quando fora, eu aprendi com os clássicos muitas coisas. O fora dizia assim, eu só mexo a câmara quando os cavalos mexem. Isso não distrai os espectadores, no essencial. Quando os cavalos mexem, eu tenho de ir atrás, os cavalos estão a correr, eu tenho de ir atrás, estão a movimentos. Porque a ideia do plano fixo, da composição, é uma ideia que me interessa. A ideia, eu não sou tão radical como o Oliveira. O Oliveira diz que não há cinema, que é o teatro registado por meios audiovisuais. O cinema não existe. Eu acho que há cinema. Há coisas no cinema que é a relação entre os planos, a montagem, porque o teatro vê-se tudo em plano geral. Não é? Quer dizer, mesmo quando eles fazem citações para o cinema, escurecem uma das partes e mostram a outra iluminada, e depois conseguem fazer alguma divisão do decor, mas nós estamos a ver aquilo tudo preto toda à volta, e mesmo que esteja só uma parte iluminada. O teatro vê-se em plano geral, a ópera também, e o cinema não. Eu posso aproximar, fazer grandes planos, fazer montagem, fazer movimentos, não é? Há uma espécie de gramática que é diferente do teatro. Mas, no limite, é a ideia do João César, que é anterior também é da Margarida de Horaz, um ecrã negro e um texto para se ouvir. É cinema. Eu lembro quando era miúdo, de um cineasta, que nem é um grande cineasta, é um grande artista, mas fez uns filmes muito engraçados. Por exemplo, o Andy Warhol fez um filme chamado Sleep. Era o João e a Alessandra a dormir 4 horas. Qual é a narrativa daquilo? Uma pessoa a dormir durante 4 horas, mas tem uma narrativa. O Empire State Building, 12 horas a mudar a luz, plano fixo. E ia mudando a luz. Pronto, qual é a narrativa? A mudança de luz no Empire State Building. Cinema. Isto é cinema. E o nosso cinema passou, de repente, por causa dos jovens turcos americanos que inventaram uma espécie de histórias infantil-juvenis que não surpreendem pelas histórias, nem pelos temas, nem pelas situações, mas surpreendem pelos efeitos, pela parafernal dos efeitos, coisas maravilhosas, e a cara das estrelas, e não sei o quê, que é uma espécie de aventuras para miúdos, que são os miúdos que vão consumir coisas à volta do cinema, mas que não é aquela história da sala escura em que as pessoas havia uma espécie de comunhão. Outras coisas que eu aprendi recentemente para estes circuitos pelo país fora com o filme. Eu vi uma peça do Luís Miguel Sintra chamada Miserere, daqui a uns anos, que é uma peça muito difícil, a partir do Gil Vicente, em que as pessoas no teatro dizem assim, desliguem os telemóveis. Não há reprodução de imagens, não sei o quê. As pessoas obedecem, não é? Desligam os telemóveis, não conversem, não façam barulho, não sei o quê. As pessoas obedecem. E estavam lá uma data, na primeira vez, na estreia não, estava uma estreia normal, as pessoas gostavam. Mas eu fui lá ver aquilo duas semanas depois, estavam miúdos dos liceus a ver aquilo. Eles pediram, desliguem os telemóveis, desligaram todos, tiveram a ver a peça, calados, e afinal bateram palmas, não sei se gostaram ou se não. Ou seja, mas houve uma desacralização do cinema que incomoda a mim o cinema.
Ou seja, o cinema deixou de ser uma coisa importante de reflexão para ser uma coisa de consumo imediato. Os miúdos hoje, mesmo quando gostam de um filme que é maravilhoso, dizem 15 segundos. É giro, e vão à vida. E vão para o outro, e vão para o outro. Os miúdos hoje concentram-se com milhões de imagens, não se concentram uma, são incapazes. Eu não vejo nenhum miúdo. E tenho a cabeça muito melhor que a minha, porque o cérebro desenvolve-se. E tenho uma informação que nunca mais acaba, mas tenho uma grande dificuldade de concentração. Tenho dificuldade de concentrar. Eu não vejo nenhum miúdo a ver um quadro do Cézanne mais de 2 segundos. A ver e vão ao outro, e vão ao outro, e vão ao outro. Mas sabem que é o Cézanne, sabem. E sabem que é tudo, sabem a cinefilia toda, sabem os nomes dos atores, dos técnicos, sabem tudo. Tem uma informação que nunca mais acaba. Mas a capacidade de concentração, de ver e ouvir, está muito arredada. Quanto mais a de leitura. Se há miúdos que não se conseguem concentrar num filme de 2 horas sobre os maias, como é que vão ler um romance de 700 páginas? Como é que se concentram numa página? Como é que voltam atrás? Como é que percebem o sujeito, o predicado e o complemento direto? Não, é uma vertigem, uma velocidade. No outro dia vi uma coisa muito bonita, nova, no ensino inglês, que é adolescentes, eles mandam os adolescentes de 16, 17 anos, agora deitem-se, de olhos abertos durante meia hora. Pensem. A ideia do pensamento é uma coisa que está arredada. A da informação está acumulada que nunca mais acaba. As pessoas sabem tudo, correm, mas dizer, calma, é preciso parar de vez em quando. E, portanto, o cinema que eu trabalho, porque não há uma pressão económica sobre ele, porque se houvesse, se calhar tinha de fazer outras coisas, permite que a composição seja mais importante que a ação. Permite que a luz e a sombra sejam mais importantes que a morte de alguém ou que o fingimento da morte, que ninguém morre no cinema. Não é? Morrem nos acidentes, o Bruce Lee, não sei o que é que morreu. E, portanto, mas não há essa ideia de parar para ver e ouvir. O cinema é ver e ouvir, não é nada, ver e ouvir. E depois escolher, e sobretudo, o cinema, a maneira como eu o faço, ou como alguns cineastas que eu amo também o fazem, é uma ideia que permite a escolha do espectador. Ou seja, se o espectador é condicionado para uma espécie de resolução, é uma espécie, não é livre. Ou seja, quando o espectador pode escolher entre a luz e a sombra, entre a composição, pode ver a posição da câmara, a posição do micro, onde é que se captou essa matéria das coisas. O Oliveira, que é um cineasta muito conservador em relação à vida e ao pensamento, é um cineasta muito materialista em relação ao cinema. É chamado, a física da metafísica, a alma das pedras, ensinam muitas coisas. Ensinam, por exemplo, que não há dinheiro para filmar a carruagem, mas vão, filma a roda, mas filma bem a roda. Não é? Ou seja, quer dizer, uma pessoa pode filmar uma carruagem inteira, onde acontecem muitas coisas, filmando só a roda. Não é? Desde que seja bem filmada a roda. E há no filme, como é que chama aquele filme? O Dia do Desespero, há um plano de uma roda que demora 7 minutos, em que ele, por exemplo, as rodas das carruagens, quando se filmam com 24 imagens por segundo, têm tendência de se mostrar ao contrário. Não é? Quando desfila, aquilo contraria a obturação. Então o que é que ele fez? Pôs a câmera dentro da carruagem, pôs um espelho cá fora e filmou uma ideia incrível, não é, de artesão artista, filmou para o espelho para filmar a roda, e filmou bem a roda. É um texto maravilhoso de uma carta do Camilo, sobre 7 minutos da roda, com um som incrível, que comove qualquer pessoa. E, no entanto, é uma roda, e, no entanto, não é a carruagem toda, não é o cavalo, não sei o quê. E ensinou-me outra coisa que eu também não percebia, que era, para cada situação, só uma posição de câmara. Eu não entendia aquilo. Quando era puto, eu andava a falar com ele. E disse, mas porquê? Porque se eu filmar de baixo, ou filmar de cima, ou de lado, fizeram... É a mesma coisa, está cá a pessoa, está cá o texto, estão cá os atores. E depois percebi, é o ponto de vista de cada um. O cinema é um ponto de vista, não é mais nada. Claro. É o ponto de vista de cada um. Este texto, na minha mão, ainda estou a dar 2 filmes diferentes. Claro. Na mão deles todos dão filmes completamente diferentes, porque é uma escolha, é um ponto de vista. Nunca é, como eu digo, nunca é o que se passa, nunca é o que se passa nem quando se passa. Não é a história, é o modo como se filma a história. É o modo como cada um de nós filma uma história, como liga aos planos, como os escolhe, como se faz planos gerais, ou se faz um plano de sequência, ou se faz uma decupagem inteira. Agora, o ideal é que não se repitam os planos, que não haja aquela história da divisão, percebes, do pack shot e dos planos de cada, não é? Aquela coisa treta que é mais da publicidade que do cinema. E tentar sempre, uma coisa que o Godard também me ensinou, que é o progresso das ideias e das formas. E nunca o sucesso imediato.
Hoje as pessoas, por causa... Aliás, qualquer dia vai arrebentar. Porque hoje, eu acho que a ideia de hoje é as pessoas serem 15 minutos anónimas. Não é? Antes era 15 minutos de fama. Agora 15 minutos anónimas. Não quero que ninguém me ligue durante 15 minutos. Porque as pessoas estão todas espelhadas por todo lado. Portanto, é um trabalho, não é um trabalho contra, é um trabalho ao lado. O cinema não é uma coisa única, são várias. Filmar O Vento nas Olhos, como dizia o Griffith há 100 anos, é cinema. Filmar uma pessoa... Aliás, hoje há uma grande... Por exemplo, uma coisa nova, que é a mistura entre a ficção e o documentário. De repente as pessoas percebem que o documentário é ficção, porque é um ponto de vista, é uma escolha. Claro. Os telejornais são ficção. Claro. As pessoas escolhem o campo e deixam o fora de campo. E então, quando lhe põem um texto por cima demagógico, podem... É o efeito que o Leixova dominar o mundo todo, não é? Uma cara e um prato de sopa, claro. O tipo está com fome. Uma cara e uma rapariga nua, está com um desejo enorme. Uma cara e a coroa do Carlos V e uma pessoa está com um desejo de fortuna. Portanto, essas ligações é que fazem o cinema. E, portanto, quanto mais abertas, quanto mais claras fossem essas ligações, que as pessoas podem escolher. A escolha do espectador. O Kafka tinha um texto muito bonito que dizia: com o romance deve inquietar, desesperar, levar quase ao suicídio. Tanto também não. Mas esta inquietação é que deve fazer a arte. A arte deve inquietar. Por exemplo, porque é que as pessoas admitem que as riscas do rótulo, que são riscas, vermelho, preto, ou vermelho, azul, cinzentos e pretos na parte final da vida, podem levar às lágrimas? Não está lá nenhuma narrativa, só matéria. Não é? Como é que a música dodecafónica do Schoenberg pode levar às lágrimas, no entanto não há harmonia nenhuma, nem conta nada, não é? Portanto, estas emoções, o cinema é terrível porque tem de contar qualquer coisa, parece que está a contar, e não tem que contar, tem que mostrar sons, imagens, luzes e sombras. E precisamente sobre luzes e sombras, eu estava a reparar uma coisa que eu agora reparei com mais atenção, porque vi o filme pela segunda vez, e estava a ver a questão mais do que luzes, estava a ver a presença das sombras muito fortes no teu filme. Eu queria que falasses um bocadinho sobre essa escolha. Eu, de repente, se reparares os meus filmes todos, eu roubo um pintor nos filmes, sempre um pintor. Há um que roubo sempre, que é o Caravaggio, que é o mestre das luzes e das sombras. Mas estou sempre a roubar a pintores. Desde o El Greco, no Quem És Tu, ao Luciano Freud e ao Richter no Desassossego, que é da história dos desfoques, da filmar através de espelhos ou de vidros, percebes? A oposição dos corpos, portanto a pintura é uma coisa que marcou sempre no meu cinema. No início diziam que era o grafismo, porque eu era fazia artes gráficas, fazia capas para sobreviver, portanto dizia, lá vem o cineasta gráfico. Mas não é, era muito pintura, desde o como é que se diz, A Conversa Acabada, e que roubei desde Odegas até não sei quantos, até, por exemplo, no das Portugueses, que me enchi de roubar ao ópera, o americano, os enquadramentos, as exposições de câmaras, essas brincadeiras. Portanto, tem muita pintura no meu cinema. É uma das artes que marcou muito, que tem a ver com E o digital, permite uma coisa que é engraçado vocês repararem. O digital, quando aparece, torna isto tudo muito mais barato, mais rápido, mais fácil de se fazer, e tem uma coisa que para mim é boa, que traz tudo ainda mais para o primeiro plano, para a superfície. Não é? É a profundidade, que é o cinema que inventou, a ideia da profundidade, no digital foi um bocado contrariada. Agora, tem umas desvantagens, por exemplo, enquanto que no cinema, se eu iluminar uma cara como um projetor e com 2000 e 1000 as mãos ficam mais escuras, a cara fica mais clara. O digital tem um problema, muda a cor. Ou seja, posso ter uma cara cor-de-rosa e umas mãos verdes. E, portanto, é preciso dirigir muito bem a luz, com a mesma intensidade, e depois pôr cinefólio com buraquinhos, só para iluminar aqueles bocadinhos, mas a mesma intensidade, senão arriscas a ter outras cores. O digital implica muito mais luz que o cinema, contra que as pessoas pensam. Para se ter um grande preto é preciso ter 10.000 e 20.000. Portanto, esse tipo de coisas, que são ganhos e percas, mas fazem uma coisa muito boa, que é a ideia da pintura. A ideia de que o cinema é quase pintura com som. Ok. Chega, meu amor. Muito obrigado. Chega. E já agora só queria deixar então aquilo que tu disseste no princípio, que é, então agora vão reler os Maias. Reler os Maias. O meu sonho é, aliás, houve uma coisa que eu ganhei. Aumentei as vendas 2 vezes dos Maias. As pessoas compraram, as livrarias estão vendo e deviam nos dar a mim e ao produtor um bocadinho uma percentagem e não dão. Só por isso já valeu a pena, não é? Valeu a pena. Obrigado. Ok, obrigado.